No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Mas bom dia, Antônio Luiz do Vale, do Conselho Municipal de Saúde. Muito obrigado pela presença. Continua sendo ouvinte e telespectador assíduo do Radar? Pô, isso não pode faltar, né? Aliás, dar um bom dia a todos, né, os seus espectadores, pessoal da mídia aí, né, que é mais vista e ouvida aqui em Guarulhos. E agradecer o convite mais uma vez. Estamos aqui à disposição. Antônio, uma pergunta, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, só para localizar, para situar, né? O Conselho Municipal de Saúde, a formação dele, quantos membros são? Tem que ter uma regra, obedecer uma regra. Sim, né? sim. O total são 80 membros, sendo 40 chamados titular e 40 chamados suplentes. E ele é dividido praticamente em três. Seria 50% usuário, representante dos usuários, 25% representante da gestão e 25% entre as outras, que seriam as OS, representantes, colaboradores da saúde. E a função do conselho, eu, ano passado, como presidente, eu sempre questionei, sempre enfatizei. O conselho, ele trabalha na fiscalização de tudo, inclusive na área financeira. Sim. E tem o papel de liberar, é liberativo o conselho. Fiscaliza os hospitais municipais e estaduais? Fiscaliza tudo. Todos os órgãos de saúde? Inclusive o particular também. Os particulares. Porque tem algumas regras que são bem claras, que está na 8080, que é a lei que rege toda a saúde, todo o Conselho e o Ministério da Saúde. Então, essas regras enquadram-se os hospitais e clínicas particulares. Então, o Conselho tem que fiscalizar sim também. Eu, como presidente, ano passado, visitei várias unidades, entendeu? Até porque tem algumas, por exemplo, você tem uma lei municipal aqui de Guarulhos, 2013, que é obrigatório os hospitais ter a lista dos plantonistas do dia. Os médicos, os profissionais que estão trabalhando naquele dia. É obrigatório, é lei. E a gente tem que fiscalizar. Porque você pode chegar, por exemplo, no pronto-socorro de um hospital particular e não saber quem é os médicos que estão lá atendendo. Pode ter um, pode ter dois, pode ter três ou mais. E às vezes você fica lá um tempão esperando e você pergunta quantos médicos tem hoje. Você tem que saber, então tem que ter a lista lá. Tá certo. Tiago França? Virgílio, eu fui, como eu estava dizendo no primeiro bloco, eu fui até a unidade do SECAP e pedi para a Secretaria de Imprensa da Prefeitura, né, a Subsecretaria de Comunicação, para algumas solicitações. E aí eu queria que, em cima das solicitações da Prefeitura, o Antônio falasse até pela experiência dele, né? Na do SECAP, ela está sem internet faz um mês, e qual é o motivo de não ter resolvido ainda, né? Do Vale, por que tem problema de internet nas UBSs? Um dos maiores problemas é esse que o Tiago está citando, que a gente sempre deparou, é quebra de fio, que hoje a maioria são as chamadas fibras óticas, e quebra com facilidade, segundo aí. Agora, o que chama atenção, é que o Tiago está falando, tem razão, eu ouvi vocês já falando isso daqui, é a demora para se fazer esse conserto. Entendeu? 30 dias, é muito tempo. Porque, de acordo com a Prefeitura, foi solicitado sem internet desde o dia 15. Ou seja, fazia um mês. 15 de outubro. 15 de outubro. Um mês? É muito Não deu tempo de fazer pedido? Cara, eu acho que assim, Tiago, vocês estão falando aí, quando se fala de saúde, eu sempre falei lá, quando presidente, como conselheiro, saúde não é uma fábrica de televisão, de geladeira ou de fogão. Saúde é para já. A pessoa tá doente, ela não fala para a doença dela, deixa para o mês que vem, que agora não tem médico, vem daqui 2 meses. A doença chegou, você tem que ser. Então, essas demoras é complicado. Agora, quando se fala, não conseguimos marcar consulta porque não tem internet. Em 2017, eu como presidente, fui várias reuniões com a doutora Ana Cristina, que hoje é a secretária de saúde, em unidades, e uma coisa que ela enfatizava muito gente, eu não quero ouvir mais essa história que não tem internet, manda a pessoa para casa porque não dá para marcar.
Como se fazia antes? Quando não tinha internet. Mas eu vi você já falar várias vezes aqui. Pedro, você, o próprio Tiago, a própria Carla. Como que se fazia antes? Gente, você anotava. Hoje você tem um pendrive, você anota lá. Tiago chegou lá, eu quero marcar consulta com fulano. Né, tal. Não tem internet, mas anota o nome do Tiago, anota o seu nome, Virgílio. Assim que chegar a internet, você vai colocando... O que a prefeitura respondeu pra gente quanto a isso, é que eles estão fazendo a marcação na agenda, e aí eles colocam na máquina, levam a máquina até a Secretaria de Saúde, exportam os dados para poder fazer o agendamento e a marcação das consultas. Certo. E o que mais do SECAP, então? E aí do SECAP foi isso, né? Agora, quanto ao UBS, que foi até o Cláudio Nunes pediu para a gente ir até o UBS Mário Maca. Nós estivemos lá e aí eu descobri que lá é igual na Vila Barros. Lá é uma unidade da saúde da família, que é o que o pessoal chama de UBS estratégica. Né? Ela não é tradicional, ela é estratégica. E aí eu descobri que só aquela UBS ela tem cerca de 16 mil pessoas. Pela questão da região. 16 mil mês? O prontuário. Isso. Por mês? O prontuário. São registrados. São registrados. Não chega a atender tudo isso, até porque não daria vazão, né? Mas o que eu descobri lá é que lá também ficou um mês sem internet. Voltou segunda-feira passada. Eu tava pensando, tava até brincando com o Luiz, falei, será que tá no carnaval? Tá passando um trio elétrico e arrancando todos os fios? Né? Não sei. Mas lá o que pegou foi isso de estar sem internet há um mês. E aí eu descobri que lá, porque o Cláudio disse pra gente que estava só tendo consulta para fevereiro. E aí a prefeitura falou que não, que já tem vagas abertas para novembro, depende de cada caso. Né? Fevereiro são 4 meses, daqui a 4 meses. 4 meses. Tempo, muito tempo. E quanto à farmácia, já existe, porque lá a farmácia, diferente da Vila Barros, que realmente é no piso térreo, a farmácia na Mário Maca fica 2 lances de escada para baixo. E lá eu gostei de uma coisa. Eles falaram que não falta medicamento, lá não falta medicamento. O que acontece é acabar o estoque, e que nem vai chegar agora dia 23 de novembro só. Mas fica lá marcado o medicamento que tem e o medicamento que não tem. E aí eu indaguei a prefeitura sobre a farmácia ficar num piso inferior, ter lance de escada, acessibilidade, né? É uma questão importantíssima. A prefeitura respondeu que já existe um estudo para melhorar a acessibilidade e que as pessoas não são prejudicadas. Eu penso que não tem que estudar, tem que mudar. Ficar estudando. Assim. Então, aproveitando o gancho, você falou sobre medicamentos. No geral, sobre falta e problemas com medicamentos na rede pública. Aliás, ontem até, como você me convidou, eu verifiquei, se você pegar a lista que tem, não sei se vocês conhecem, aquela lista oficial, que está no site da prefeitura, que é os medicamentos básicos, são 165 medicamentos. Que tem que ter, né? Tem que ter. Mas você entrando lá, você pega a lista, por exemplo, do dia 9/11, que foi atualizada, ela está com uma falta de 26%, 26,6%. É muita coisa. Quer dizer, basicamente, de 165, você tem 44 medicamentos que estão em faltas. Só que tem processo de compras. Tem um processo. Eu faço parte, acompanho nas reuniões das chamadas de medicamento de farmácias, é uma comissão que tem, e normalmente eu levo esses dados. O que acontece? É discutido, por que tem o processo, você olhar lá, você tem todos os processos e tal. Aí se discute sempre o seguinte, não, é que muitas empresas, ela entra e depois desiste. Aí você tem que fazer outra, aquela coisa pública que vocês conhecem, 3, tá, vai, desiste. Aí você tem que fazer outra e vai atrasando isso daí. Quer dizer, não é justificativo, porque a população está lá e está esperando, você precisa de medicamento. Foi o que você falou, a doença não espera. Não espera. Você tem que tomar um medicamento, ou você pega lá, ou então você tem que ter o dinheiro, não é todo mundo que tem para ir lá comprar. Esse índice de 26 ponto alguma coisa de falta, para o Conselho, é altíssimo. Tá? E nós já tentamos trabalhar isso aí com índice diria de um dígito só, abaixo de 10. De 10. Porque não dá, 100% vai ser difícil, mas 26% é muito alto. Mas está lá, você olha na lista, tem os processos de compra e demora e tal, é uma coisa assim, sabe? Eu já falei numa outra reunião, que eu estive aqui, eu falo, coisa pública, eu não sei se eu conseguia trabalhar no... Vigílio, aproveitando sobre isso, o Celso Pinheiro dos Pimentas, ele falou que a UBS lá nos Pimentas está sem remédio. Aqui nos Pimentas
quantos fiscais tem em Guarulhos e o Pimentas tem quantos? Estão fiscalizando as UBSs de Guarulhos? Daqui a pouquinho eu vou falar também sobre o Hospital Pimentas. Sim, as UBS, esse que ele fala, tem uma lei de 2013 que nós exigimos isso daí, tem que ter, inclusive a população precisa fiscalizar. Todas as UBS têm que ter uma lista dos medicamentos que tem para ser distribuída no momento e as faltas. Inclusive tem 2 colunas, tá lá. Falta, você já deve ver. Eu vi ontem na Mário Maca tinha, na da Vila Barros não tinha. Isso não pode, tem que ter e essa lista tem que ser atualizada diariamente. Aproveitando. Cada que chega, você tem que tirar aquela, tem uma cruzinha, não sei se você viu lá, tem um xizinho. A do Mário Maca, inclusive, eles modificaram, em vez de colocar o X para não confundir, eles colocaram uma coluna só, sim e não. Tava lá sim e não. Sim é porque tem, não é que não tem. O normal é 2 colunas. É 2 colunas. Antônio, deixa eu aproveitar e falar sobre aquela farmácia de alto custo, né? Emílio Ribas, do Estado, né? Do Estado. É um terreno que acho que é do SAI ali, né mesmo? Bem, parece que é do SAI. Rapaz, eu sempre vejo aquela... Você já viu? É uma plaquinha dizendo assim, farmácia popular. Rapaz, você tá, uma pessoa idosa do outro lado da rua está tentando procurar e achar, localizar, não vê que é uma farmácia popular. Concorda? Por que isso, hein? O ano passado nós conversamos sobre isso. Inclusive nós temos hoje representante no Estado, no Conselho Estadual, que é a vice-presidente do Conselho, que é a Lúcia Helena. Nós já falamos sobre isso, para levar isso para o Conselho Estadual. Como que se trata de uma coisa estadual, o Conselho Municipal leva para o Conselho Estadual e ele toma as providências. Realmente, Virgílio, você tem razão. Eu já verifiquei uma vez, eu escrevi coloquei essa no jornal, isso daí, tirei foto e coloquei. Uma plaquinha assim, quase invisível. Será que eles não querem que as pessoas vão? Para ver que não tem falta. O Marco Gonzalez, ele está perguntando como o Antônio falou aqui sobre a questão dos hospitais particulares, as estágios, ele falou, qualquer pessoa que usa o hospital particular pode pedir essa lista de médicos de plantão? Sim, tanto pode como deve. Por exemplo, é lei. Por exemplo, você vai lá no Stella Maris, que ele atende, o Stella Maris hoje atende o quê? Ele atende 30% particular e 70% é SUS, ou um pouco mais. Você vai lá no pronto-socorro, que é particular, que é particular, eu já várias vezes por lá falei, precisa ter a lista, e colocaram a lista lá. Essa lista é lei e tem que ter. Você tem que saber quem é o médico que está lá. Ok. 7h25, eu quero fazer uma pergunta ao Antônio. A gente estava conversando sobre isso ontem, né, na sugestão de pauta e tal. O Antônio gostaria de falar sobre o Instituto Gerir, ou ex-Gerir na cidade. Ele continua aí influenciando ou querendo alguma coisa na cidade, o Gerir, Antônio? O EGI, eu já ouvi muitos comentários, inclusive os políticos aqui de Guarulhos, vereadores, outros, falar da Gerir. Não, porque a Gerir foi quem é que autorizou, quem não autorizou. A Gerir, o que aconteceu? Eu já falei isso várias vezes. Quando, no início de 2017, eu como presidente do conselho, a primeira coisa que eu cheguei no prefeito, no secretário de saúde, que então era o Roberto Lá, falei, gente, entre todos os problemas que nós temos de saúde, tem um gravíssimo, é o pior de todos, que é o HNU. Não sei se você lembra, esse HNU chegou a ser chamado pela imprensa de Guarulhos como o Hospital dos Horrores. Uma série de problemas que tinha lá. Então, vocês têm que resolver isso daí. Nós vamos resolver. De que forma que resolver? For lá e contratar essa empresa Gerir, para tentar administrar. Eu acompanhei, o meu modo de ver, a minha opinião, nos primeiros 6 meses de 2017, até que eu era presidente, a Gerir fez um trabalho lá, você lembra? Fez reforma, inauguraram 2 alas, tinha uma terceira em andamento, saiu de 11 mil atendimentos para 15 mil, enfim. Em 2017, eles começaram a fazer um trabalho que, tava até 2018, parece que a coisa degringolou. É o que vocês conhecem. Começou no final de dezembro de 2017, com aquelas chuvas que vazavam. Correto. Aí começou a degringolar. Isso tudo também vem em dinheiro, em verbas. Porque você sabe que, me parece que a Gerir, pelo que eu vi nesse relatório aqui, ainda tem a receber da prefeitura mais de 10 milhões. Estão acionando. Estão acionando. Então, veja, você sabe que hoje tudo que se movimenta tem que ter dinheiro. A partir do momento que começa a faltar dinheiro, começa a faltar. E é aquilo que eu falei, eu acho que a saúde precisa ser revista.
federal, estadual, municipal. Porque, me parece de uns anos para cá, a coisa na saúde ficou terceiro plano. Agora, Antônio, passando do HMU para o Hospital Pimenta, a situação do Hospital Pimentas na visão do Conselho Municipal de Saúde. Olha, o Hospital Pimentas, pois eu tenho um relatório que está comigo aí, o SPDM, que administra lá, que está administrando ele, começou lá em 2006. Tem um relatório que eu peguei no fim de 2016, assinado pelo diretor na época do hospital, que eu sempre questionei, porque eles falavam que a prefeitura estava devendo. Eu questionava a prefeitura na época, o diretor financeiro, dizia, não está devendo, isso aí é coisa que eles fizeram a mais, por conta dele, nós não vamos pagar. E aquilo vem rolando. Bom, quando chegou em fim de 2016, em dezembro, me mandaram o relatório assinado pelo diretor. Estava em 12.325, para ser preciso. A dívida que veio se arrastando... 12 mil reais. Não, 12 milhões. Que veio se arrastando desde 2006. Está lá o relatório, está tudo completo. O que acontece? Isso ficou. Então essa dívida me parece que hoje tem 22 milhões. Então o que acontece? Na última apresentação, eu tive numa reunião do Conselho, que é o pleno, que foi quinta-feira passada, eu falei com o diretor financeiro atual. Cheguei, eu falei, olha, essa dívida que a prefeitura tem, se arrasta desde 2006 com o SPDM, não está impedindo assim, o andamento. O andamento? Eu falei, não, essa dívida está sendo discutida de outra forma. O que acontece? A prefeitura parece que renovou um contrato de 3 meses com a SPDM. Aqueles de emergência. E a emergência. Até a contratação de outra empresa. Só que eles, nessa licitação, a empresa que eles pegaram em primeiro lugar, vamos dizer assim, a classificada em primeiro lugar, desistiu. Não quer mais. Aí como é que fica? Nessa quinta-feira passada, que foi o pleno, o Conselho Municipal sugeriu, lá e foi aprovada pelo Conselho, que a Prefeitura renove um contrato com a SPDM de pelo menos 36 meses. Me parece que não tem outra solução. A SPDM continua lá. Para ficar até o final do mandato. É isso aí. Então, mais 36 meses. Ficaria até o final do mandato desse governo. Porque me parece que o que acontece? Hoje, nenhuma empresa tem segurança em fazer contrato com uma coisa pública. Essa é a verdade. Questão de receber. Tem medo. Tem medo. Então, eu não vou receber. Aí você pega o hospital daquele, que você fica esperando o quê? Um milagre? Então, já que a SPDM está lá, renova esse contrato. Então, o Conselho fez essa proposta, levou para votação, foi aprovado e vai ser apresentado para a própria prefeitura, para todo mundo, para ver se isso é melhor. Para resolver, porque é um hospital que atende mais de, sei lá, 500, 600 mil pessoas. É verdade. Uma pergunta? Do Luiz. Eu já vou emendar duas, que ele já... Sim, já fecha. Uma é do Luiz, que é o SAMU com viaturas todas quebradas, com a atuação do Conselho, e uma é do argentino, do Consegue Bom Clima, se não me engano. O Conselho de Saúde é deliberativo ou consultivo? Sobre o CEMEG, Cantareira, falta elevador para as pessoas impedidas de subir escadas. SAMU, recebemos muitas reclamações aqui, né, todo Carlos? dia, né? Vamos lá. Começando pelo SAMU, o SAMU realmente, ele está com uma série de problemas. Um dos problemas do SAMU, eu sempre questionei isso daí, sempre fiz relatórios, é que o SAMU, tem uma portaria, 1863 e 1864, do Ministério da Saúde, que ele determina o seguinte: as ambulâncias têm que ser trocadas a cada 300 mil quilômetros ou 3 anos de uso. Aquilo que ocorreu primeiro. Se você for verificar hoje aí o SAMU de Guarulhos, tem ambulância lá com 10 anos. 10 anos? Vai por aí. Então o que acontece? Essas ambulâncias já não têm mais condições de ficar circulando aí. Nenhuma. Aí que ela requer manutenção e manutenção. E manutenção também não é assim tão barato. Aí você tem aí um montoado de ambulâncias. Se você for lá no DTI, eu estive lá o ano passado várias vezes, um monte de ambulância lá parada. Às vezes eles fazem, sabe o que eles fazem? Eles fazem chamado, que eles chamam aí no popular, canibalismo. Eles tiram a peça de uma ambulância para poder socorrer a outra, para poder colocar as ambulâncias para funcionar. E um outro problema também, que esse aí também eu considero sério,
é o custeio do SAMU. Em 2015, 2016, eu fiz um levantamento de custo, mais de 20 milhões por ano. Todo o custo do SAMU, com manutenção, funcionário, por aí vai. O que acontece? Todo esse custo, ele é tripartite. 50% é o federal, 25% tem que ser o Estado, 25% do município. O Estado não contribui com nenhum tostão. Está faltando a conta. Exatamente. Em 2016, eu estive na Assembleia Legislativa e levei essas contas lá para os nossos deputados. Não, nós temos que rever, talvez falar tudo. Só que o Estado não contribui com nenhum tostão. Eles falam que eles ajudam com o corpo de bombeiro. Mas não é. Então o que acontece? Eu diria que 70% do custo SAMU hoje cai nas costas do município. E é isso que acontece lá. Você tem falta de tudo. Do argentino? Do argentino é se o Conselho de Saúde é deliberativo ou consultivo e sobre o elevador do SEMEC Cantareira. É consultivo e deliberativo. Ele tem que ser consultado pela gestão e delibera. Entendeu? Quanto ao elevador do Cantareira, está quebrado. Está quebrado. Esse SEMEC Cantareira aí é um SEMEC novo, né? Foi inaugurado há pouco tempo. Entendeu? Não deveria estar quebrado, deve ter algum problema. Entendeu? Aí precisa, lógico, porque assim, cada unidade de saúde, nós temos 69 UBS, temos os hospitais, cada unidade tem um conselho gestor. É um conselho que o faz próprio parte. CTA também estava com o elevador quebrado. Então, o conselho dessas unidades, eles anotam todos esses problemas e levam lá para o conselho para nas reuniões que tem lá discutir esses assuntos. Ok, 7 horas e 35 minutos. Antônio Luiz do Vale, do Conselho Municipal de Saúde, muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado por sempre participar do Radar, viu? Mandar sempre mensagem para nós e também sempre estar observando os problemas da cidade. Eu que agradeço mais uma vez e fico satisfeito de saber que mais um participante, mais um atuante aí, que é o nosso amigo Tiago aí. Obrigado. Obrigado aí, bom programa para vocês aí. Obrigado, Antônio. Valeu. Só aguardar um instantinho. Vamos a um rápido intervalo e na sequência o ex-vereador polêmico alemão santista. Até já.